Olá, querido estudante do terceiro ano EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Aqui quem fala é a professora Jéssica, da disciplina de arte, e hoje iniciaremos os nossos estudos na semana 2, a partir do tema Dança Contemporânea. Então, antes de tudo, a dança contemporânea, ela surgiu por volta de 1950 lá nos Estados Unidos, né, com o intuito, né, de uma ruptura, né, de romper com a cultura clássica e também com todos os padrões que ela estabelecia. Então, a dança contemporânea hoje é um dos gêneros mais conhecidos, né, e passou a ganhar, então, forma em 1980, ok? Onde, então, os seus movimentos, né, vinham depois da arte moderna, ou seja, a dança contemporânea é um movimento pós-moderno. Então, ele está abrangindo toda essa ruptura e indo contra, né, os estereótipos colocados ali dentro das danças clássicas, né? Então, é uma dança onde há mais liberdade, tanto em coreografias quanto em estereótipos, tá? Então, isso leva a uma nova linguagem, né? Uma dança que não tem ali coreografias pré-concebidas, mas sim, né, um sentimento, né, um ideal compartilhado, né? Isso acaba sendo comum. E claro, também que a consciência, né, corporal e elevando ali a importância dessa arte, tá? Então, dentro desse contexto, a dança, né, ela é uma expressão corporal, é uma arte, né, que visa compreender os movimentos do corpo, né? Então, ainda que a gente está falando da dança contemporânea, é muito importante que vocês saibam que o dançarino ele não tem também total autonomia, porque ainda que seja uma dança contemporânea, ainda há um contexto e um espetáculo. Isso leva a uma composição de cenário, de figurino, de iluminação, né? E da dança, né, ela ser uma dramaturgia, né? Contar uma história por meio dela. Ainda que a gente tenha alguns movimentos, né, corporais livres, né? Não há um padrão estabelecendo que precisa necessariamente de uma ponta de pé para o final daquela ação, né? Ou passos universais, como se tem o balé, né? A dança contemporânea, ainda assim, há uma narrativa em que o artista, né, o dançarino, precisa estar seguindo. Ou seja, isso significa que um tipo de iluminação e há detalhes, né, que estão ali para combinar e para compor, e que isso vai estar em concordância também com esses movimentos. Mas quando a gente fala da dança contemporânea, isso tem maior participação daquele que está fazendo esse espetáculo. Ou seja, não é algo pensado por uma pessoa só que vai compor aquela coreografia, mas é algo aberto para que todos possam ali formar aquela coreografia, fazer de forma livre e também, é claro, improvisar em alguns momentos, tá? Porque lembrando que é uma experimentação de possibilidades de movimentos que podem incluir, né, dentre saltos, movimentos de chão. Isso, né, coloca também algumas ausências de técnicas, né? Já como a gente tinha falado, como acho que vocês em algum momento, né, no estudo aí da dança já viram que o balé ele possui técnicas e movimentos universais. Por exemplo, um plié, ele é um plié aqui, ele é um plié na China, ele é o mesmo movimento em todo o mundo, né? Agora, quando a gente fala da dança contemporânea, já se tem a ausência disso, já não há esse padrão, tá? Mas ainda assim é junção, né, de linguagens, porque tá unindo o quê? As artes visuais que tá dentro ali, como posso dizer para vocês, do cenário,
mas também as artes cênicas presentes na teatralidade dessa expressão corporal, tá? Então, a dança contemporânea, ela vai ter essas outras características, tá? Então, atualmente, existem vários estilos de dança contemporânea espalhados pelo mundo, né? E essa variação, ela se dá por meio da junção de vários tipos de dança e ritmos que temos atualmente. Aqui no Brasil, por exemplo, se destaca alguns renomados grupos de dança, né? Como ali o Sena de Santa Catarina, o Cisne Negro de São Paulo e o Companhia Débora Kucher do Rio de Janeiro, ok? Então vamos à atividade. Aqui, como a gente conversou, né, temos a questão 1. A dança improvisação é considerada pelos estudiosos desta área como uma manifestação de dança contemporânea que percepassa pelas motivações. A letra correta, turma, é a letra B. Por quê? Porque a dança contemporânea, ela está trazendo ali como protagonista a expressão, a recreação, né, o experimento e também o espetáculo, né, como uma parte final, ok? Então, tem aí outros pontos trazendo a criatividade, ludicidade, autonomia, só que, como a gente conversou e viu dentro da explicação, né, ainda que é uma dança de liberdade, quando a gente está falando ainda da dança, se há um contexto, né, se há um momento, e tudo isso precisa, né, ser respeitado, ainda que haja espaço para improvisos, mas a gente não pode mudar, digamos ali, que o objetivo, né, da dança, digamos assim, que o tema, ele não muda. Então, vamos para as nossas atividades complementares. No complementar, a gente já vai pular para o teatro, né? Então, o teatro, ele se teve ali o início, né? Se marca na nossa história a partir ali do período grego, né? Por meio ali do deus Dionísio, né? Ali a gente teve também pessoas importantes que contribuíram ali por desenvolvimento do teatro, né? Trazendo ali os principais gêneros que temos, o drama e a comédia, né? Mas a gente já vai trazer o teatro para o nosso contexto, o teatro aqui no Brasil, né? Então, ainda que o teatro ele estava tendo ali grande destaque e desenvolvimento por meio ali do William Shakespeare, né? No período renascentista, né? Quando a gente fala aqui do Brasil, o teatro estava chegando e ele chegou por meio dos jesuítas, que estavam utilizando, né, do teatro como uma forma de comunicar e ensinar os índios, né, dentro ali da cultura, né, europeia e católica, né? Então, o principal objetivo do teatro em questão no Brasil era a catequese. Então, por isso, eram passados elementos e dogmas da Igreja Católica. Sendo assim, as comédias e tragédias eram pouco representadas, e a opção que ficava era os autos sacramentais, e tinham então um caráter dramático, e também estavam trazendo ali as características religiosas. Então, turma, em 1584, as peças eram escritas em tupi, português ou espanhol. E quando então surgiu o latim, os autos, né, as cenas, tinham sempre um fundo religioso, moral e didático, né, para estar ensinando então aos índios, né, símbolos e passagens bíblicas, né? E tinham também personagens, né, dentro ali como demônios, santos, imperadores e outras cenas ali dentro de passagens bíblicas, ok? Então, o teatro de catequese, ele deixou de ser único no século 17 e surgiu outros tipos de teatro que celebravam também acontecimentos políticos e festas populares, tá?
Então, um exemplo disso é os que usavam, então, trajes divertidos, desfilando, né, com máscaras, cantando, dançando, como o carnaval de hoje, tá? E lá, em 1808, foi, então, a chegada da família real e o teatro, então, teve uma repaginada, né, trazendo ali assuntos mais de nobreza, diversão, de fato, um entretenimento e não de cunho didático. Então, vocês vão ler esse material e logo após essas informações, vocês vão fazer uma atividade prática. Desenhar em seu caderno uma cena ali teatral. Ela pode ser inspirada nessas obras que vocês viram aqui e dentro do contexto que vocês viram, né? Que o teatro era tido como uma ferramenta didática para catequizar. E aí você coloca os detalhes dessa cena. Não esqueçam de preparar bem o cenário, de colorir, de utilizar bem esse espaço e depois de me enviar, claro, com muito capricho, ok? Vou ficar ansiosa esperando a atividade de vocês. Um beijo e até mais!